gostaria de agradecer a presença de todos, né, por estarem aqui em mais uma das atividades do projeto Biblioteconomia em Tempos de Covid, Novas Ações e Novos Rumos. Esse é um projeto de extensão do curso de Biblioteconomia. Ele é de responsabilidade da professora Angélica Miranda, né, e é um projeto que surgiu no ano, para marcar as comemorações dos 45 anos do curso de Biblioteconomia. Então, esse ano a gente tinha uma série de ações que a gente tinha pensado em fazer durante o ano, né, e algumas dessas ações a gente tem conseguido dar andamento mesmo em tempos de atividades remotas. Eu gostaria de agradecer também os alunos, os professores do curso de Biblioteconomia da FURG e a todos os profissionais e interessados pela área que estão aqui presentes hoje, junto com a gente nessa tarde. Queria fazer um agradecimento especial ao IBICT, né, especialmente à bibliotecária Ingrid, que sempre nos apoia gerenciando a sala, né, a sala virtual, e ao IBICT pelo apoio que tem dado ao projeto, né, desde o início. Os nossos parceiros, então, são o Grupo de Estudos e Pesquisa em Informação e Memória, a coordenação do curso de Biblioteconomia da FURG e o IBICT. Eu gostaria de passar um informe ainda, né? Na próxima semana nós temos uma outra palestra. A nossa palestrante, acho que está presente aqui na sala até, é a professora Alicia Dualose, da Universidade Federal da Bahia. Ela vai estar falando na próxima semana para a gente aqui sobre paleografia para o bibliotecário de coleções especiais. Um tema bastante interessante também. Vou repassar só a metodologia da atividade, porque é de praxe, né? Oi, Alicia, tudo bem? Estou vendo ela ali no chat, está participando. Obrigado pela presença e obrigado pelo aceite do convite também. Em seguidinho, já vou apresentar a nossa palestrante de hoje também. Eu vou repassar antes a metodologia da atividade, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou colocar aqui no chat a lista de presenças. Não esqueçam de assinar a lista de presenças, tá? Porque ela só fica disponível no horário em que a gente está com a sala virtual aberta. Depois disso não é possível assinar a lista, tá? A nossa palestrante vai ter 45 minutos para apresentação e depois a gente abre para perguntas. As perguntas eu vou solicitar para que vocês digitem ela no chat. Se quiserem já ir fazendo perguntas desde o início da palestra, fiquem à vontade, eu vou tomando nota, né, e vou organizando ali, depois as perguntas vão ser repassadas na ordem em que forem sendo feitas, tá? É importante que todos mantenham os seus microfones e webcams desligados, tá? Só a palestrante é que vai manter microfone e webcam ligados daqui a pouquinho. E eu gostaria, então, de já apresentar a nossa palestrante de hoje, né, e agradecer por ter aceito o nosso convite também, a bibliotecária Gladys. A Gladys é prata da casa, né, formada aqui na FURG, bibliotecária pela FURG. Ela é mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL, né, e hoje vai apresentar uma palestra onde ela vai falar um pouco sobre o acervo raro do Porto, né, da Biblioteca da Superintendência do Porto, que é onde ela atua. Muito obrigada, Gladys, fica à vontade, eu vou estar aqui, vou desligar minha câmera e o meu microfone, mas eu estou por aqui, qualquer coisa é só me chamar. Bem, eu que agradeço a essa oportunidade, espero que estejam todos bem, nesses momentos, assim, nesse momento que nós estamos passando, e foi um privilégio poder conversar com vocês, preparar esse trabalho, né, de apresentação do acervo que eu trabalho, e eu estou debutando, eu já participei de outras salas, até porque eu iniciei o doutorado agora, mas eu estou debutando em apresentar uma fala nesse formato. Bem, o Porto de Rio Grande, primeiro eu gostaria de dar uma conversada, o Porto de Rio Grande, ele é uma das instituições, se não a mais antiga, uma das mais antigas do nosso estado. A nossa cidade é a cidade mais antiga do estado, e a cidade inicia com a atracação, né, daquela esquadra do Brigadeiro José da Silva Paz, lá em 1737, num ancoradouro natural, que já existia, e aí ali começa o porto.
Na verdade, porto quer dizer porta, né? Porta de entrada. Então, por esse ancoradouro primitivo, né, que iniciou a cidade, chegou tudo. Chegaram os imigrantes, chegaram tudo que era necessário para manter os fortes, para assegurar a proteção da região, que foi para isso que teve essa colonização. E chegou tudo que era ideias e mercadorias, tudo que era necessário para formar a vila, depois cidade e o estado. E aí o ancoradouro de madeira, no início era um ancoradouro de madeira, com aquela rua, ao entorno ali eram os mercados, né? Não existiam guindastes, e depois se construiu em 1872 o primeiro cais de pedra, isso tudo falando ainda em Porto Velho, né? Onde a cidade começa. E aí por diante. Só que esses documentos que eu trago para vocês hoje é uma documentação bem antiga, é uma documentação que data, o mais antigo que até hoje a gente teve acesso é de 1869, e ele é uma documentação que se encontra na biblioteca, né? E existem outros setores do porto que também têm documentos. Quando eles encontram algum documento bem antigo assim, eles me chamam e a gente guarda lá, mas agora mesmo a gente está sendo removido um acervo de dentro do armazém ali do cais do Porto Velho. O armazém A1 vai ser recuperado, restaurado, e existe um acervo ali, possivelmente também existam manuscritos, e se tiver, eles vão para a biblioteca, e esse acervo vai ser provisoriamente alocado ali no prédio da alfândega, para depois ir para um lugar permanente dentro do porto. A gente ainda vai discutir alguns lugares assim possíveis de abrigar todo o acervo do porto, biblioteca e arquivo, certo? Deu? Sim, está aparecendo aqui. Então tá. Então vamos lá. Bem, esse acervo do porto é um acervo raro, são documentos únicos, documentos importantes que marcam toda a parte dos estudos que foram feitos, os estudos necessários para melhorias nos moldes da Barra, para a construção, os projetos para os moldes da Barra. Então, uma grande parte desse acervo ele é constituído de documentos de engenharia. É um patrimônio documental, esse patrimônio faz parte do patrimônio cultural do Porto. O Porto é um patrimônio cultural da cidade, né, de Rio Grande, é um patrimônio material, um patrimônio imaterial. Ele tem um patrimônio industrial, ferroviário, documental, tudo esse tipo de patrimônio faz parte do Porto. E esses bens patrimoniais, que são os documentos, eles estão tanto na forma material, pelo suporte, quanto na forma imaterial, pelo que eles possuem, pela informação, pelo conhecimento que eles passam para a gente. O patrimônio documental, ele está protegido pela Constituição de 1988, e ele, no artigo 216, essas correspondências, na maior parte, são administrativas também, são ofícios, relatórios, e datam do século XIX, representam um período entre 1869 e nós fizemos um recorte até 1919, e foram trocados entre o governo imperial e os encarregados em administrar o porto, né? Ou até então, como eu falei para vocês, ancoradouro de madeira da cidade. A partir de 1889, são documentos trocados entre o governo federal, aí já entra o federal, né, o governo federal, e os engenheiros e as comissões contratadas. E a partir de 1915, até a partir de 1919, ele é encampado.
Nesse meio tempo, tem os documentos da Companhia Francesa também. A Companhia Francesa vai de 1907 até 1919. Bem, todo o acervo ele é composto aproximadamente de 10 mil documentos manuscritos. Esses documentos que nós temos lá. Fora o outro acervo que a biblioteca tem. A biblioteca tem vários suportes de informação, uma biblioteca bem rica, distribuídos em 51 maços, né, com aproximadamente 200 folhas cada maço. São correspondências administrativas, como eu já tinha falado para vocês, relatórios de estudo. O que são esses relatórios de estudo? Para construir os moles da Barra, o porto, até então existia só o Porto Velho, né? E o acesso a esse porto era muito difícil, né? Várias embarcações afundaram na entrada do canal de acesso, as areias que se movimentam pela correnteza e pelos ventos anualmente, né? Tem alguns períodos que essas areias se movimentam com maior intensidade. Isso tudo trazia bastante dificuldade para acessar, para chegar a Rio Grande, para chegar no estado do Rio Grande do Sul, por Rio Grande. Então, vários estudos foram encomendados, inclusive vieram pessoas de fora da cidade, né, do Rio de Janeiro, pessoas do exterior, da Inglaterra e da França, e fizeram vários estudos. Então, teve várias comissões para propor uma melhoria que pudesse se acessar de forma segura. Então, são trabalhos técnicos, são plantas, são estudos, eles tiveram que estudar, eles colocavam, durante 5 anos, a comissão de Honório Bicalho, que é quem conseguiu uma das comissões que teve maior êxito, né, que é quem conseguiu projetar os moles da Barra como hoje nós conhecemos, sem o prolongamento que teve agora há pouco tempo, né, em 2012, até 2012. Mas foi o Honório Bicalho. O que eles faziam? Eles tiveram que, 5 anos antes, colocavam mareógrafos na beira do mar e eles analisavam as correntes diariamente. Então, nós temos as planilhas dos estudos diários dos ventos, das marés, nós temos na biblioteca. Lá faz parte desse acervo. Diariamente, em 5 anos, para eles poderem projetar como é que as correntes se manifestam na entrada do canal ali, né? Então, a gente também tem plantas, as cartas náuticas, né, que é quem dá o desenho da entrada e da saída de como é que se anda no mar, as observações meteorológicas que eu já falei, e os documentos de posse de áreas adquiridas pelo porto. Esses documentos de posse foram compradas várias áreas aqui na cidade, né, pela Companhia Francesa, que chega a partir de 1907, e são documentos que muitos quase que nem passaram pelo cartório, né, são documentos meio no fio, na época do fio do bigode, assim, e hoje, para a gente conseguir registrar alguma área e explicar a quem pertence certas áreas, só através desses documentos. A pesquisa tem que ser feita neles, nós fizemos essa pesquisa, aí a gente entende mais ou menos a região e explica como é que é a área, para o patrimônio da União, e o patrimônio da União registra a área. Bem, o acervo, quando eu cheguei, eu estou na biblioteca desde 2009, há 11 anos, fez 11 anos agora, e o acervo, quando eu cheguei, ele estava bem misturado, o acervo geral da biblioteca, né? Não existia um bibliotecário há muito tempo,
as pessoas até têm boa vontade de fazer alguma coisa, mas a gente sabe, para isso existem os cursos, né? Então, eles não faziam muito. Então, o que eu tive que fazer? Na época, eu ainda dava aula como substituta na FURG, e naquele ano eu tive 9 estagiários curriculares obrigatórios, que me ajudaram muito no início. A gente colocou praticamente o acervo no chão, e folha por folha passou pela gente na separação, o que tem, o que não tem, vem para cá, vai para lá, isso é agora, isso é depois, e aí a gente foi organizando. Agora, de uns tempos para cá, desde o início, a gente sempre tentou mexer mais seriamente nesse acervo. Mas, técnica formada, eu sou a única, eu tenho estagiários, então os estagiários, alguns voluntários ou curriculares obrigatórios, eu sempre tive 1 ou 2 estagiários, agora faz um tempo que eu tenho 1, e são 4, eles trabalham um período de 4 horas, e são estagiários, eles também estão aprendendo, apesar de colaborar muito, de me ajudar muito, de eu não viver sem um estagiário, né? Muitos marcaram uma presença muito importante na biblioteca, muito importante, mas são estagiários, então a coisa anda bem, né? Não temos pressa de fazer o trabalho, a gente tem que fazer um trabalho bem produtivo, um trabalho que depois que a gente vai embora, que as pessoas se encontram, mas é um trabalho lento, um trabalho de leitura, ainda mais um trabalho de leitura em manuscrito, que não é sempre escrito com a mesma letra, é um trabalho quase detetivesco. Então, a gente encontrou o acervo com sujidade, que são sujeiras, né, das mais diversas, que a gente retira, mal acondicionados, né, expostos à iluminação, à poeira, sujeitos ao manuseio inapropriado, e isso é uma das coisas que mais me preocupava, sem pontos de acesso para a pesquisa, então a gente abria um documento sem saber o que era, né? Documentos alguns muito frágeis, e ausências de critérios de proteção, né? Nenhum critério, nada. Bem, algumas medidas de preservação foram tomadas, apesar que não seja só no curso de economia na FURG, mas muitos cursos seriam um pouco vários em relação à preservação e conservação, né, de material, de documento, de patrimônio documental. Então, eu não sei como é que está hoje, eu procurei saber mais sobre o tema. Eu fui fazer alguns cursos, eu participei de alguns encontros, eu li um pouco. Na Biblioteca Nacional eu participei de 2 eventos, inclusive, a gente conheceu toda a biblioteca, todos os andares da biblioteca, até subsolo. E eu tive um curso que o Porto me pagou de 3 meses em Porto Alegre, de restauração, encadernação, conservação, só não fiz ainda o de fotografia. Mas, quando eu cheguei cheia de ideias, querendo montar um laboratório aqui, ali, pá, né? E aí a dificuldade, apesar de eu ter todo o incentivo da administração, e sempre tive, a biblioteca não dá recurso, e o Estado não tem recurso. Então, a gente faz o que pode, né? A pesquisa é toda realizada somente por mim, nesses manuscritos, com o auxílio dos estagiários, mas por mim. A separação, nós fizemos uma separação por ordem cronológica. Voltando para a pesquisa é feita por mim, os pesquisadores pedem o material, muitos eu já sei que tem, se tiver digitalizado, eu já envio para eles. Se não tiver digitalizado, eu vou pedir um tempo, eu vou fazer a pesquisa, digitaliza-se por demanda, é preciso, por exemplo, a gente precisa de um material de uma dragagem que aconteceu no Porto em 1890, lá ainda antes dos moles da Barra. Tu tem esse material? Eu vou olhar,
tenho esse material. A gente troca contato, eu digitalizo e mando para ele. Ele não tem acesso ao documento. O documento já vai ser digitalizado, já vai ser, antes disso, se ainda não tiver higienizado, pontos de acesso, a gente vai fazer leitura, fazer tudo, teve a demanda, esse documento já vai ficar acondicionado, guardadinho na caixa, ele já está digitalizado, tá? A separação do documento, a gente optou por fazer por ordem cronológica e não por assunto, a separação, né, o acondicionamento deles nas caixas. Por quê? Porque os assuntos são tratados, a dragagem é tratada em toda a história do porto. Os assuntos são tratados em toda a extensão, que não é pouca, né? A idade tem 200 e tantos anos, quase 300 é a idade que tem o porto. Só que a documentação, ela é um pouquinho mais nova, 180 anos, por aí. Então, a cronológica, e a gente separou por períodos. A higienização desse documento, ele é todo de forma mecânica, sem água, né? Uma higienização mecânica, pincel, flanela, a gente desamassa, tira a ferrugem, toda a parte de metais que tiver esse documento, a gente tira. Alguns dos metais, inclusive, antigos, existia metais de prata, de alpaca, que nem colocam ferrugem no documento, mas mesmo assim é retirado e a gente sinaliza. Também a gente procura tirar com bisturi, então a gente tem os equipamentos, porque como eu fiz o curso, eu fui comprando até com os meus recursos alguns equipamentos, e a gente tira com bisturi, né, uma forma bem artesanal, assim, a parte que está enferrujada ali do material, do papel. Então, retira as sujidades dos metais e os amassados, a gente analisa o documento e faz uma separação bem assim, visual. Se o documento está muito frágil, esse documento, ele dá para ser lido? Não, ele não dá para ser lido, então ele vai ser separado num outro lugar. Ele fica separado e a gente vai tratar aquilo que dá para ser lido, né? A leitura e a indexação, então a gente lê o documento inteiro, todos os detalhes do documento, se é cópia, se não é cópia, se tem alguma anotação, se não tem alguma anotação, se está assinado, se não está assinado, tudo do que trata o assunto. A elaboração de uma ficha técnica, no início a gente não tinha essa ficha técnica, a gente fazia essa indexação do documento e a leitura, a gente fazia toda ela num papel branco, com os termos para depois passar para uma base, né? Agora a gente tem uma ficha técnica, foi criada pelo Heitor, um ex-estagiário meu que se formou ano passado, um menino muito brilhante, assim, que contribuiu muito para esse acervo. Bem, outro equipamento, outro material que a gente elaborou dentro da biblioteca é um livro de autoridades. A partir do momento que a gente faz essa leitura do documento, se esse documento menciona engenheiro, ajudante de corda, telegrafista, qualquer coisa, o cara, o responsável pela draga, o responsável pelo rebocador, ou, qualquer autoridade ou um trabalhador que é mencionado, ou que o documento é assinado, a gente vai lá e coloca o nome da pessoa, o cargo que ela ocupou naquele ano, porque alguns funcionários entravam como um ajudante e saíam como engenheiro ou um administrador, né? E a gente vai colocando. Depois a gente pretende publicar esse livro com as assinaturas, com os dados, e todas aquelas que tiverem assinatura a gente publica junto. Facilita para a identificação futura de um documento e também é o registro importante das autoridades do porto. Hoje nós já estamos com uma boa parte do documento digitalizado e também bem acondicionado. Bem, essa é uma ficha técnica. Aqui o documento, esse é o documento número 19, número 20, nós já temos em 300 ou 300 e poucos, fichas técnicas, não documentos, porque esse mesmo 19 tem 30 páginas, e o número 20 tem 8, então ali tem o título do documento, se não tiver a gente cria,
entre, né, colchetes. Tipologia, que documento é? É um relatório? É original? Não, é cópia. Às vezes a gente só tem a cópia. O ano de 1887, ele é aí a data, né, o local, um período, porque muitos têm um período. Quem é o responsável? A entidade. Comissão de Melhoramento da Barra do Rio Grande do Sul. A comissão que estava trabalhando em 87, porque foram muitas. Essa comissão foi a comissão de Honório Bicalho. Tá? Então, depois a gente tira os descritores, os assuntos, né, que trata esse documento, e esse trata estudos hidrográficos, conservação e plantações, porque todas as árvores que existem ali foram plantadas, porque aquela estrada da Barra ali era tudo duna, né? Rio Grande era duna, tudo foi aterrado e plantado, que é para conter a umidade. Então, conservação, dragagem, canal da Porteira, lugares que existiam, né? Estacadas na Praça Silveira Martins, porque também o Porto ajudava com a função das praças, depois a Companhia Francesa construiu o canalete, tudo para ajudar na navegação, né? Balizamentos e todos os outros assuntos. Ali embaixo tem observações, papel celulose pautado. Pode ser quadriculado, pode ser papel de seda, pode ser papel prussiático, que é um papel azul, que antigamente se fazia, as plantas, o papel escuro, azul como a tarja dessa ficha, assim, é um papel prussiático. E também pode ser papel trapo, papel que ainda tem pano junto, com a celulose tem um pouco de pano. Então, é um papel bem durável. Esse aí está em bom estado, porém a primeira folha está com um probleminha, né? Mas não prejudica o conteúdo, tem 30 páginas. O outro é o canal São Gonçalo, notas de serviço, né? O documento trata sobre o canal, e também tem toda a relação do que é o documento. Aqui eu trouxe 3 folhas de manuscritos. Os manuscritos são mais ou menos assim. Esses aí estão muito bons para ser lidos, todos eles. Legível. Muitos estão muito ilegível, é muito difícil. Às vezes a gente passa aquele documento mesmo anterior ali, que a ficha representou, que tem 30 páginas, às vezes a gente lê ele em 10, 15 dias, lendo um único documento, com calma, mas lendo o documento. Fica na dúvida, pergunta, troca uma ideia, deixa um pouquinho de lado, lê o próximo, volta para aquele, porque às vezes o próximo responde um questionamento que a gente tinha no anterior, né? Esse é um documento de Rio Grande, do Porto, é um documento que está indo perguntando alguma coisa, né? Uma informação. Então, com todas as tratativas de como era que se escrevia na época, né? O último aqui está assinado por Lopo, que foi um engenheiro responsável pela construção dos moles. Bem, o acondicionamento. Nós dividimos os documentos em 5 períodos. O período que vai dos documentos anteriores às comissões, então, desde 1969 até 1882, que foi as comissões começam a ser contratadas. Os documentos das comissões, então, isso são os documentos que ficam dentro das caixas, as caixas têm os descritores na frente, né? Documento das comissões, então, o período de 82 até 88, documentos pós-comissão, né? Pós-comissões de melhoramento, até 1907. A partir de 1908 até 1919, os documentos do período da Companhia Francesa, então, muitos desses documentos são em francês, estão escritos em francês. E documentos de 1919, período da encampação. O que é encampação? O Porto é federal, sempre foi, e ele dá concessões.
a Companhia Francesa teve uma concessão nesse período de 1908 até 1919. E lá em 1919, a Companhia Francesa já tinha feito muita coisa pelo porto e pela cidade. Inclusive, a cidade terminava ali na Barroso, ela comprou toda aquela região, aterrou, com o sedimento da dragagem, ela aterrava ali a região, né? E também construiu aquela ilha de terrapleno ali na frente. Aquela ilha é construída, ela é uma ilha artificial. Isso tudo a gente descobriu nesses documentos, né? Isso tudo lendo, então se descobriu nesses documentos. Bem, as pesquisas. O que a gente já fez de pesquisa? Existe uma pesquisa, na verdade, tem uma dissertação dentro do Porto, dentro da Biblioteca do Porto, que é do professor Hugo das Neves, a pesquisa de mestrado dele. Ele esses manuscritos. Ele, inclusive, na pesquisa, eu usei essa crítica que ele fez sobre como estavam os manuscritos e a falta de cuidado com eles lá em 1980. Né? Imaginem 40 anos depois. Então, ele estudou sobre a importância econômica no nosso estado para o Rio Grande do Sul. A importância que existe de fazer uma pesquisa, de deixar o resultado com o lugar que foi feita a pesquisa, né? Eu não tenho registro de pesquisas publicadas mais depois disso. Eu tenho pesquisas que foi feito comigo, que eu lembre, pesquisas, professor da URGS, um professor foi nos visitar e fez a pesquisa sobre o clima do Rio Grande do Sul, porque na URGS existe o departamento lá, qual o curso é ligado, de meteorologia, e eles tinham como teoria que os primeiros estudos do Rio Grande do Sul foram feitos lá, pela URGS. E, na verdade, esse professor derrubou essa teoria, dizendo que os primeiros estudos do Rio Grande do Sul foram feitos no Porto de Rio Grande. Né? Lá, nesses estudos que eu digo para você, dos mareógrafos, dos ventos, da maré, né? Bem, então depois também teve os pesquisadores que estudam a dragagem, então tem trabalho de mestrado e doutorado em andamento, né? E também em relação ao sedimento, tem alguns deles fazem relação com a dragagem e com o sedimento que aparece, com a lama. Pesquisa sobre os vagoneteiros, tudo isso em cima tudo isso em relação aos documentos, pesquisa nesses manuscritos, fora as outras pesquisas que nós temos, né? Pesquisa sobre embarcações afundadas no canal de acesso, nós temos uma também, que é uma menina de Porto Alegre, que me contacta bastante. Pesquisa sobre o ambiente da região, que não é esse professor, mas tem outra pesquisa. Pesquisa sobre equipamentos portuários, equipamentos antigos que não existem mais, né? Embarcações antigas, sumacas, existem algumas embarcações com um nome bem diferente. Sobre o tempo de atividade do porto, bom, esse é o meu trabalho, aí eu entro como bibliotecário pesquisador, fora... Desculpa. Fora essa pesquisa que eu ajudo o pessoal, né, que eu sou, na verdade, um meio entre o pesquisador e o seu objeto, essa pesquisa sobre a atividade portuária, sobre o tempo de atividade portuária, foi minha pesquisa de mestrado, em que o Porto comemorava só 100 anos, só comemorava o tempo de atividade do Porto Novo, a partir do Porto Novo, e esquecia do tempo de atividade do Porto Velho. E eu, durante meu trabalho de pesquisa, eu quis saber os motivos, o porquê. E também, ao mesmo tempo que eu quis saber os motivos, eu também busquei documentos, busquei prova desse tempo anterior, né? E hoje o Porto, posso afirmar que o Porto tem a idade da cidade. Bem, sobre a estrada de ferro do Porto, é o meu objeto de pesquisa, que eram
pequeno braço lá na minha dissertação de mestrado. O porto teve uma estrada de ferro própria dele, não só a estrada de ferro do Estado, que leva mercadorias, não. Ele teve uma estrada de ferro própria, e essa estrada de ferro, ela impactou 4 cidades. Ela trazia as pedras do Capão do Leão, atravessou Pelotas, chegava a Rio Grande, e ela também teve uma estrada em São José do Norte, que foi onde levavam as pedras para a construção do outro mole. Então, ali teve lugares e outras coisas mais, e eu estou pesquisando em cima dos documentos agora em relação à estrada de ferro. E também informações da imigração. As pessoas me buscam muito essa informação, e nós não temos essa informação, infelizmente. Essa informação é uma lacuna. Por quê? Eram os agenciadores que traziam, possivelmente esses documentos estariam nas agências, nas alfândegas. A alfândega não tem, a prefeitura não tem, a Biblioteca Rio-Grandense não tem. Já pesquisei em todos esses lugares, já olhei em todos esses lugares, não existem esses documentos. Mas, sabendo da história e sabendo da memória que existe, que Rio Grande foi o porto onde chegaram esses imigrantes, não existia mais nenhum porto com capacidade para atracar navios de grande porte vindos da Europa e de outros lugares do mundo. Então, os imigrantes ou faziam baldeação para embarcações menores e subiam para Porto Alegre para colonizar a região norte do estado, ou subiam por trem, mas eles desembarcaram em Rio Grande. Então, a gente faz um processo administrativo, eu peço esse processo administrativo, agora mesmo vou encaminhar para um descendente italiano, e esse documento sai não dizendo que a pessoa chegou, mas que a gente sabe que a história conta que todos chegaram. Então, esses documentos têm sido bem aceitos nas embaixadas e as pessoas conseguem, né, o que procuram. Bem, medidas ainda a serem tomadas. Né? Algumas medidas, as pessoas perguntam, esses documentos já estão em acesso? Hoje a gente já tem condições de começar a pensar em colocar esses documentos em acesso online direto. Na página do Porto vai ser criado um espaço biblioteca, e nesse espaço vai ter um espaço de memória, com fotografias, com documentos itinerantes. A gente ainda não pensou bem fechado, assim, mas já temos ideias. Esses documentos têm que estar disponibilizados online, para facilitar as pesquisas, né? A publicação do livro de autoridades, acho que isso é uma tomada importante para o futuro, onde a gente começar já a ter, a gente está no segundo momento daquela separação, né? A gente agora já saiu das comissões da digitalização, então a gente já está avançando. Fazer um inventário desses documentos. Por que um inventário? Um tombamento desses documentos, porque a gente se preocupa com o futuro dos documentos, né? A gente sabe que volta a vir e mexe aí, o porto está por ser privatizado, e isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente sabe que algumas instituições mudam o nome, e a gente percebe isso nas pesquisas, né? Mudam o nome e simplesmente as pessoas apagam aquilo que existia anterior a eles e é de agora em diante. Os governos, quando assumem, mudam as páginas das secretarias, as páginas que tinham histórico da secretaria não passam a não ter mais. Então, é meio temerário, né, esses documentos. Então, a gente tem que fazer um inventário, um tombamento, uma coisa mais séria. A inclusão desses documentos no catálogo de patrimônio bibliográfico nacional, lá do Planor, a gente escutou aqui a conversa da Rosângela na Biblioteca Nacional, acho bem importante, até porque também para buscar recursos, mas como é que a gente vai incluir no catálogo documentos que a gente ainda nem sabe o que tem ao certo, então a gente está organizando eles para isso. E pleitear depois, junto à Unesco, né, a inclusão de alguns desses documentos, inclusive esses estudos do meio ambiente, lá em 1870, de como era esse meio ambiente aqui, e de como ele é hoje, porque é um documento
que é um documento de memória, né? Não só esse, como alguns projetos importantes, documentos originais do projeto dos Moles da Barra, e esses documentos como um projeto, o acervo brasileiro, o projeto Memória do Mundo pela Unesco, que são documentos importantes que destacam mesmo a memória documental mundial. Bem, o nosso acervo é este, né? Eu estou aberta para conversas, pesquisas, futuras pesquisas. Eu praticamente no Porto, eu trabalho, eu oriento a técnica, mas eu trabalho mais com a pesquisa mesmo, né? Me fez gostar muito da pesquisa, então hoje no Porto, o Porto é uma biblioteca institucional, a Biblioteca do Porto é institucional e especializada, é aberta ao público, mas os documentos não saem para pesquisa, principalmente esses manuscritos, né? Não sai para nada. E eu estou aberta para estágios, para sugestões de pesquisa para quem quiser se aprofundar, estudar, fazer os seus mestrados, doutorados. Costumo ter bastante ideias e é só vocês nos visitarem. Tá? Espero que tenham gostado da apresentação. E é isso. Obrigada, Gladys. Eu sou suspeita para falar, eu conheço o acervo da Biblioteca do Porto, a gente já vem fazendo alguns trabalhos juntas, né, a Gladys sempre parceira da FURG, né, falou aqui do Heitor, o Heitor tá nos assistindo também, o Heitor também foi meu bolsista de pesquisa, projeto de pesquisa, e eu acho que o que acaba acontecendo é o que acontece na maior parte das instituições públicas, né, do nosso país, essa mesma dificuldade se encontra não só no Brasil, né, mas é uma dificuldade que se tem realmente de valorizar a memória, né, então é complicado isso. As dificuldades que tu passas lá na biblioteca da Superdelice do Porto, várias outras instituições passam também, realmente é uma situação complicada, né, mas faz parte e a gente aprende a lidar com esse tipo de dificuldade, consegue dar a volta por cima e de uma forma ou de outra a gente sempre consegue dar um jeito e não deixa a coisa se perder, né, por profissionais que gostam do que fazem, né, que têm amor ao que fazem, que a gente mantém essas instituições com seus trabalhos relativamente em dia, né, conseguindo atender ainda o público e tudo. Então, não é uma exclusividade só da Biblioteca do Porto, mas eu gosto muito da biblioteca, do acervo, conheço parte do acervo, né, aquilo que eu já tive algumas vezes lá, e eu já mais de uma vez eu comentei com a própria Gladys, né, que a riqueza de materiais que tem lá é uma coisa absurda, assim, dá para sair muita pesquisa, muito trabalho, muita tese, muita dissertação, é muito rico o acervo, né? Então dá para explorar muito ainda aquilo lá. Uhum. Mas eu não vou me estender muito aqui, eu vou começar a te repassar algumas perguntas, Gladys. Eu só tenho a te parabenizar, né, pelo trabalho que tu fazes lá. Eu sei de todo o teu esforço e das dificuldades que tu encontras também, porque eu consegui te acompanhar de uns tempos, né, desde que eu entrei na FURG e tudo. Eu sempre me interessei por essa área e já em seguida te conheci e a gente começou a dividir algumas angústias aí, né? Isso. Então... Não, te agradeço muito também, imensamente, né, a colaboração que tu nos dá lá, orientando o Heitor, orientando a Ana Júlia agora, que também está com a gente. Sim, agora ainda não começou ainda a trabalhar no acervo, mas em seguida, agora que a gente retornar, ela vai começar. Confesso que eu gostaria de fazer mais do que eu faço, assim, de poder estar mais lá próxima, né, trabalhando mesmo com a documentação, mas não dá tempo da gente fazer tudo, então... Isso. Mas, né, sempre sabe que eu estou aqui à disposição.
Vou te repassar algumas perguntas, então, que o pessoal já Tá foi bem. fazendo, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que é do Tiago da Silva. Ele pergunta assim, Gladys, sobre essa empresa francesa que tu citaste no início da apresentação, foi a mesma que mandou construir a ponte dos franceses? Sim. Não, a empresa francesa, ela chega e aí precisa se construir a linha férrea para levar as pedras até a raiz dos moles e construir os moles. Então, ali, eles compraram aquela região e passaram uma linha férrea, onde hoje a gente enxerga, onde hoje tem a estrada, a Ponte dos Franceses, existia ao lado uma ponte férrea, que aí vai recebendo o nome Ponte dos Franceses, porque as pessoas começam a chamar, né? Pontes franceses, pontes franceses. Quando foi construída a de concreto, aí recebeu o nome de Ponte dos Franceses. Tá, ok. A próxima pergunta que eu tenho aqui é da Karen. Karen, não vou saber ler o sobrenome da Karen. Karen, desculpa. Como tem documentos digitalizados, é possível fazer leitura paleográfica em casa? A Karen é arquivista da FURC. Olha, acredito que sim. Acredito que, porque os documentos estão numa resolução bem importante, assim, né? E a gente teve cuidado com isso. Mas acredito que sim. Acredito que dê para fazer em casa. Eu não sou muito de ler muito nada no formato digital, né? Mas acredito que sim, as pessoas conseguem fazer uma boa leitura. É possível. Uma pergunta aqui do Rui Miguel Ribeiro. Interessante, enquanto tu relacionas algumas questões sobre os pontos da cidade e observa que os rio-grandinos pouco conhecem sobre a nossa cidade. Aí ele pergunta, como a biblioteconomia da FURG, juntamente com as bibliotecas de Rio Grande, entre elas a do Porto, poderia fazer uma maior abrangência nas escolas e no próprio município para se conhecer melhor? Sim, eu depois que escrevi essa dissertação, que até a FURG ano passado lançou, editou como livro, né, através do tal, eu tive essa ideia de a gente transformar isso numa história mais lúdica, mais infantil, porque na quarta série eu sei que as crianças estudam a história da cidade muito vagamente, né? Estudam que o Brigadeiro José da Silva Paz chega e que coloniza a cidade, que tem os fortes, Forte Jesus, Maria e José, e acabou aí a história da cidade, que é a mais antiga e que Dom Pedro veio e que amarrou o cavalo ali na frente da catedral, e é o que a gente mais ou menos conhece, assim, né? A gente não conhece muito, que a Biblioteca Rio-Grandense é a mais antiga, que os quartéis generais, tudo a gente sabe, mas muito pouco. Então, e acho que seria interessante, assim, né? Seria bem interessante. Daqui a pouco a gente pode ver um projeto, alguma coisa. De educação patrimonial, acho que é importante. Realmente a gente não sabe. Eu fui trabalhar no Porto, trabalhei no Porto, sou neta de portuário, sou filha de portuário, trabalhava no Porto há 4 anos, achando que o Porto estava comemorando a idade certa, 100 anos, até que eu abri os documentos de como que o Porto comemora 100 anos se um documento tem quase 180. Tem alguma coisa errada nisso, né? Aí eu comecei a sair fazendo pergunta no Porto, para os antigos que trabalham há 40 anos. Quantos anos tem o Porto? O Porto tem 96 anos, na época estava fazendo 96. O Porto tem isso, o Porto tem aquilo. De como? Tem alguma... Aí fui pesquisar. Então, eu que sou filho, sou neto, trabalhava há 4 anos, não sabia, né? Dessa identidade, que isso é a identidade da cidade. É a identidade da cidade portuária, Rio Grande, cidade portuária. É identidade. É uma boa ideia. Quem sabe os alunos aí, né? Quem sabe esse aluno que fez a pergunta estuda educação patrimonial e lança esse projeto. E eu ajudo. Não sei se com recursos o Porto tem condições de ajudar hoje, mas a gente vamos lá, em parceria. A gente tem que trabalhar hoje em dia na base de projetos, né?
Senão a gente não consegue avançar em muitas coisas. Isso é para todas as instituições têm trabalhado muito com projetos, né? Senão a gente não consegue avançar, se depender só de verba do poder público. Né? Então, uma pergunta da Carla aqui. Ela pergunta se tu criou algum tipo de manual para facilitar o processo. Não sei em relação a que ela estava falando aqui. Sim, nós temos o catálogo. A biblioteca tem um catálogo decisório, livrinho, que a gente coloca lá, então tudo que é procedimento, então, tem lá manuscritos, tem tudo que a gente faz. Ainda é um catálogo, assim, escrito ali rapidamente, tem preciosidades, então depois a gente pode passar limpo, tudo que a gente os manuscritos e padronizar. A princípio, tudo que é ideia, a gente vai registrando ali. Olha, Gladys, não sei se você está acompanhando pelo chat ali, mas o Rui Miguel, que fez a pergunta, ele colocou ali, boa ideia, né? Ele é professor de filosofia e vai te procurar. Tá? Tudo bem. Ótimo. Te aguardo lá. Um comentário aqui Só de manhã. Um comentário da professora Alicia sobre o trabalho paleográfico feito em casa, né? Acho que foi em relação à pergunta da Karen, que ela comentou que é ótimo poder ler pelo facsímile, porque pode ampliar a imagem para melhorar a qualidade da leitura. Isso eu ainda não aprendi, isso eu ainda não fui atrás. Aqui a professora Alicia está tentando fazer um comentário por áudio. Eu vou abrir para ela aqui a possibilidade de fazer o comentário por áudio, porque ela está com um problema no teclado. Tá. Professora, pode abrir. Obrigada por abrir a exceção da pergunta por som. Gladys, parabéns, excelente exposição. Eu estou com... Meu teclado está desconectado do computador, eu digito e ele não vai. Eu já escrevi várias coisas e ele não foi. Né? Tecnologias. Em relação à memória do mundo, enquanto tu estavas falando, eu estava pensando justamente, né, o quanto seria importante o conjunto documental fundacional do Porto ser apresentado, né, ser feita uma proposta, e me colocaria à inteira disposição para colaborar na elaboração dessa proposta, mas o comitê está desativado pelo menos por hora. Eu não sei se tu sabe disso. Não sei. Com a desativação do CONARC, que ficou no ar, né, o comitê que funcionava de maneira subordinada ao CONARC também está no limbo. Então, esse ano não teve edital de propostas e espero que eles reativem, porque para nós, no Brasil, é realmente importante. Né? Caso contrário, nós teríamos que concorrer nos comitês de América Latina ou de mundo. Né? E tem coisas, como a documentação do Porto, que são importantes para nós, né? Brasileiros, para nós, rio-grandinos e rio-grandenses. Né? Sim. Então, vou ficar de olho, né, na reativação das atividades e vou te mandar, porque eu acho realmente muito importante. Fiz questão de assistir a palestra, porque a tua palestra foi vou trazer vários ganchos da tua para a minha, né, na próxima semana, e a documentação do Porto, para mim, é muito cara, porque eu sou filha e neta de pescador, né, e, por outro lado, neta e bisneta da família Duá, que tinha uma agência de navegação, né? Então, minha família sempre teve uma relação muito próxima, né, com o Porto. Fernando Duá, né? João Duá com Dídio Duá, né, que era o João Duá era meu bisavô, Dídio Duá meu avô, e os filhos, né, João também e Roberto Duá. E tinha uma Duá e Companhia, né, que por muitos anos foi uma agência de navegação bem importante aí em Rio Grande. E estou encantada, muito feliz de ver que a biblioteca do Porto está ativa, né?
Eu, há muitos anos atrás, procurei estar nela e não consegui, né? Porque não tinha acesso, não tinha com quem falar. Então, meus parabéns pela iniciativa. O trabalho vai ser longo, com certeza, mas eu vi que vocês estão muito empenhados, né? Obrigada, Alicia, muito obrigada. Vida longa à Biblioteca do Porto. Vida longa. Me estimula bastante esse tipo de comentário, muito obrigada. A gente tem que ter paciência e ir fazendo o trabalho, não dá para esmorecer. Com certeza. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui a Karen colocou que teve seleção para os novos membros do CONARC, né, em relação à observação da professora Alicia. Uhum. Não sei se tu gostaria de contar, eu lembro de uma curiosidade que tu me contasse uma vez, Gladys, das tuas fontes de pesquisa, numa época que tu estavas trabalhando com fotografias antigas, e tu me disseste que tu tinha um informante, que era um senhor, né, um ex-funcionário, eu acho, do Porto, que era teu informante, tu levavas muitas fotografias para ele tentar identificar, né, sobre o que eram aquelas fotos, o que elas retratavam, né? Sim. Então, se puderes falar um pouquinho desse tipo de curiosidade, assim, da tua atuação, do trabalho. Então, vou falar algumas curiosidades, assim, que eu comecei a cheguei lá para trabalhar, né, e um administrador me disse, a gente quer que tu organize a biblioteca, mas depois tu vai ter que começar a mexer no arquivo. E aí eu disse, não, tudo bem, mas senti um frio na barriga, né? Eu digo, aquela biblioteca do jeito que tá. Imagina como é que o arquivo não tem ninguém, imagina como é que tá o arquivo, né? E até hoje tem um arquivo permanente lá que é um problema. Bem, mas vamos. Mas eu achei que em 3, 4, 5 anos eu ia conseguir dar conta de tudo, né? Porque a gente não tem ideia. Eu trabalhava em biblioteca escolar, a gente não tem manuscritos antigos, é totalmente diferente, o público é diferente, o trabalho é diferente. Bem, a partir do momento que eu comecei a organizar e que eles começaram a ter a informação que eles nunca tiveram, porque é levar luz à escuridão, né? O professor Cláudio Omar, antigo professor do curso, dizia isso, né? Tu vais levar luz à escuridão. Com certeza, ele disse, tu vai ganhar muito em ir trabalhar no Porto, mas o Porto ganha muito mais. E eu não entendia muito aquilo que ele falou de início, né? Eu digo, não, claro, né? Vocês me desculpem, mas trabalhar em casa é isso, tem um cachorro latindo ali. Por enquanto é uma só, né? Está latindo, são 4 lá na rua. Bem, então, o que eu comecei a ter as informações e eles começavam a me chamar para as reuniões. Mas a Gladys disse isso, mas a Gladys disse aquilo, mas aí vai lá na Gladys e pergunta. A Gladys começava a ter a solução das coisas, né, das informações. O que aconteceu? Eles começaram a me colocar nas comissões. Então, as comissões que antes eram formadas por engenheiros de 40 anos de trabalho, eles iam se aposentando, quem é que vai ficar na comissão? A Gladys. Mas eu uso outros membros. Mas a Gladys, então eu faço parte de 2 comissões do Porto, né? Eu sou responsável por 2, uma é de baixa de bens federais, por quê? Os documentos dos bens federais antigos, a história dos bens federais antigos estão dentro da biblioteca. Então, quem é que vai baixar o bem? Então, tem uma comissão. E também a comissão de levantamento de áreas afetas ao Porto, de áreas do Porto, da União, do Estado, era da Companhia Francesa, era a DEPREC, entender essa dinâmica, né, de nomes e de épocas. Quem é que vai responder pela comissão de áreas? A Gladys, porque os documentos antigos estão lá, e ela lê, e ela entende, e aí manda para o registro de imóveis. Então, por isso que eu digo que eu trabalho pouco com a técnica. E também respondo porque isso foi uma exigência do Ministério Público, porque como nós temos alguns lugares de memória, um desses lugares é a Pedreira do Capão do Leão,
que foi comprada lá pela companhia francesa e que, em determinado momento, ela não foi mais necessária, mas os trabalhadores que têm a técnica, que são os marroeiros, é a profissão, de ir lá e quebrar a pedra, esses trabalhadores só sabem fazer isso, e é familiar, é para a filha essa técnica. Então, eles continuam sendo pagos pelo porto, os administradores, então tem o lugar, e tem que manter o lugar, então ainda tem alguns funcionários que trabalham lá. Esse lugar é um lugar de memória do porto, é um lugar que é muito cobrado pelos órgãos, pelas instituições, tanto IFAM quanto, principalmente o público, tanto de Pelotas quanto de Rio Grande. E aí, eles exigiram que o porto criasse uma assessoria de patrimônio histórico e cultural. Quem é que é responsável pela assessoria de patrimônio histórico e cultural, que faz todas as pesquisas e que responde junto ao Ministério Público? A Gladys. Então, a Gladys faz pouca técnica, orienta, supervisiona os estágios, né? Ensina também, às vezes até é meio assim, diz, não, vai lá e estuda isso, que depois a gente conversa, digo para eles, né, para os estagiários. Tais com dúvida? Então vamos fazer o seguinte, vai lá, estuda e a gente volta a conversar. Então, respondendo a tua pergunta, Márcia, como eu sou essa coisa da curiosidade, desde que eu cheguei lá, e de querer entender e saber o que aconteceu? Eu precisava saber das histórias, me perguntaram, me dá um documento, o que tu tem lá da história da área do Triângulo? Eu digo, meu Deus, o que é a área do Triângulo? É uma área da Santa Teresa. Aí tu tens que ver em que área é a rua, aonde que fica as casas pretas, as casas verdes, e tem as antigas, que tem a memória ainda, né? E esse senhor faz mês que vem 95 ou 96 anos, é um administrador nosso, que trabalhou no Porto 37 anos, dos quais quase 20 ele foi administrador de carreira, porque hoje nós não temos administrador de carreira, né? Hoje é um administrador político, apesar de que naquela época ele também foi administrador por indicação política. Ele mesmo diz isso. Mas ele era engenheiro portuário, engenheiro do Porto, entrou para o Porto com 22 ou 23 anos. É diferente. E ele tem essa informação toda, então eu ia levava assim dúvidas. Isso é para o doutor Ivo, isso é para o doutor Ivo. E aí, alguns encontros, ele nunca permitiu que eu gravasse, né? Então eu tinha que ser muito rápida escrevendo, porque ele é uma pessoa antiga, né? Que não quer o seu nome espalhado na mídia. Ele sempre dizia, não, nada de gravação. Não, minha filha, gravação não. E outras pessoas já pediram para conversar com ele, e ele é um tipo de... Hoje ele só abre para conversar comigo. Então, se o pessoal da comunicação no Porto quer saber alguma coisa, ou uma entrevista, alguma coisa com ele, não, eu tenho que ir, faço a entrevista, converso com ele, e aí eu trago a informação. Então, a gente ficou assim, amigos mesmo, assim, né? Ele leu... Tenho certeza absoluta que, fora a banca, a única pessoa que eu tenho certeza absoluta que leu a minha dissertação foi ele, porque 15 dias depois ele me liga, os parabéns, né, e para dizer que não tinha nada para puxar minha orelha, né? Então, hoje faz um tempo que eu não vou, porque o tempo também vai absorvendo a gente, essa história de mestrado, doutorado e não sei mais o que, isso também deixa a gente meio... Mas eu estou por fazer uma visita. E é isso. Legal. E fora outras pessoas aposentadas também, que a gente vai escuta. Agora mesmo, na dissertação, eu tive essa possibilidade de fazer as entrevistas das pessoas antigas. Eu escolhi portuários, filhos e netos, que nem eu, porque existe. E aí eu separei 4 deles, de várias profissões diferentes, né? E agora eu vou fazer as entrevistas, vou entrevistar
trabalhadores da Estrada de Ferro do Porto que estão em desvio de função, que ainda existe, são 5, que fazem outras coisas, mas que eles foram contratados para ser maquinistas, para trabalhar nas linhas, para trabalhar, abastecer, em toda a parte da ferroviária, né? E também os aposentados, e a memória que também eles herdam, né? Porque existe a memória que tu tens e a memória que é herdada a tua, né? A memória individual, e a memória que é herdada do grupo, a memória que é compartilhada, né, pelo grupo. Então, isso também eu vou trazer no meu trabalho de doutorado. Que legal. E é isso. Parabéns, Gladys, pelos teus Eu sou trabalhos. apaixonada por essa parte, eu sei. do manuscrito e do documento, e do antigo, e da memória, e do patrimônio. Eu uso as tecnologias para o necessário. Acho que elas são muito maravilhosas, mas eu particularmente uso para o necessário, e acho que uma das tecnologias, a parte que é maravilhosa mais é a acessibilidade, né? Tu tornar acessível, visível, e vai longe, mas eu sou muito conservadora ainda em relação ao papel e tudo mais. Posso fazer mais um comentário? Pode sim, Alicia. Eu estou há horas digitando uma mensagem e ela simplesmente não vai. Eu estou aqui lamentando muito, Gladys, tu não teres conhecido, acho que não conheceste, o meu tio, Paulo Duá. Ele foi diretor do GEIPOT, do DEPREC, era um engenheiro especializado em portos e dragagens, né? E ele realmente era uma pessoa que tinha uma memória maravilhosa e o histórico de muita coisa, né? Mas essa memória oral que a gente não tem em arquivo, né? Ela acompanha quem trabalha com acervos especiais, com acervos antigos, assim, para e passo. E ela precisa ser registrada e também deixada para o próximo, né? Então, esse trabalho que tu tens feito de resgate dessa memória oral, porque é uma coisa que parece óbvia, falar com as pessoas mais velhas, porque elas têm a memória delas e a memória que foi legada a elas, né? Mas é importantíssimo deixar isso em registro, inclusive como metodologia, porque, como eu disse, parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas que estão começando na carreira e coisa e tal, não se dão conta de que esse é um caminho, assim, preliminar, inclusive, para tirar o acervo do chão, para se encontrar dentro do acervo, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns também por isso, e vale a pena, se for possível, registrar, pelo menos, né, essa metodologia e deixar isso como mais um produto da Biblioteca do Porto. Parabéns. Eu esqueci de colocar ali nas pesquisas, Márcia, e tem uma pesquisa que eu demorei 4 meses para fazer, que eu acho que é bem importante eu registrar. Eles pediram, Gladys, a gente precisa para comemorar os 100 anos? E eu digo, não é 100 anos, é 100 anos é do Porto Novo. Ah, tá, os 100 anos do Porto Novo, a gente precisa para comemorar uma lista dos administradores, né? Uma galeria de autoridades a gente quer inaugurar. Aí eu disse, dos administradores da superintendência. Aí eu disse, tá, mas a superintendência é a partir de 96. 1996, né? A superintendência já está ótimo. Aí eu disse, não, mas eu vou tentar conseguir do 100. E aí eu me fui para o jornal de Biblioteca Rio-Grandense, quem é o administrador, quem é o diretor que estava assinando os leilões quando saía alguma coisa, publicação disso, publicação daquilo, as portarias, nos livros de portaria. Consegui, demorou 4 anos, a gente criou no Porto a Galeria de Autoridades do Porto, eu publiquei ela na minha dissertação, a galeria, e saiu agora no livro também, a Galeria de Autoridades. Legal, eu lembro na época de tu ter comentado que estava sendo difícil de conseguir localizar todos, né?
Isto. A galeria de autoridades com a parte hierárquica das instituições, quando era DEPREC, o DEPREC era subordinado a quem? Era subordinado lá, teve uma época da Portobras, então, e a subordinação tanto institucional quanto a subordinação administrativa dos cargos. Então, eu consegui montar tudo isso, e lá existe isso agora. Olha, que legal. Tem mais uma pergunta aqui do professor Rui Miguel. Ele pergunta assim, e tem uma parte da pergunta que até eu acho que eu posso responder, professor. Que tipo de acompanhamento ou assessoria o curso da FURG, o curso de biblioteconomia seria, né? Efetua junto à Biblioteca do Porto, assim como na Biblioteca Rio-Grandense. Na verdade, a gente atua junto a essas bibliotecas através de projetos, né? Normalmente projetos de pesquisa ou projetos de extensão. Existe uma parceria de longa data, principalmente com a Biblioteca Rio-Grandense, já uma parceria bem mais antiga até do que a parceria que se estabeleceu mais recentemente com a Biblioteca do Porto. Né? Em relação à Biblioteca Rio-Grandense, o curso de biblioteconomia da FURG, ele iniciou, né, fazendo uso da instituição Biblioteca Rio-Grandense, muitas vezes como biblioteca-escola. Né? Ela foi uma parte do acervo foi utilizado na época de fundação do curso como uma biblioteca-laboratório. Né? E aí depois, com o passar dos anos, isso teve épocas, né, em que a FURG teve essa parceria já a coisa meio que suspensa durante um período, e hoje em dia a gente tem feito essa parceria por meio de projetos de pesquisa e projetos de extensão. Né? E ele pergunta assim, se a Biblioteca do Porto e a Biblioteca Rio-Grandense têm um contato direto. Aí eu acho que tu poderias responder, Gladys, não sei. Nós temos um contato direto. Muitas das pesquisas eu preciso fazer algumas na Biblioteca Rio-Grandense. Por quê? O Porto ocupou, o Porto como prédio, ocupou vários prédios da cidade, né? Inclusive aquele prédio ali que hoje é a Polícia Federal, né? Ali na Osório, um prédio antigo, ali na General Osório, na cidade. Acredito que em algum momento, quando uma administração saiu e a outra assumiu, eles pegaram todo o acervo do Pente na época, fotografias, plantas, documentos, e mandaram para a Biblioteca Rio-Grandense. Talvez não tivesse ninguém para receber esse material na Biblioteca do Porto, e eles temessem que esse material não aparecesse, e então eles fizeram essa doação. Né? Já faz um tempo, esse documento é bem antigo lá na biblioteca. Faz parte da Biblioteca Rio-Grandense? Faz. O material é nosso? É. Mas a gente não pode chegar lá e dizer, me dá o material, que agora o material é nosso. Então, a gente pode fazer uma proposta. Ou uma proposta de digitalizar um material para eles, e digitalizar o nosso, e a gente ficar com esse material digital, né? Mas o que a gente tem com a Biblioteca Rio-Grandense é isso. Alguns diretores nossos já foram da diretoria da Biblioteca Rio-Grandense, que a Biblioteca Rio-Grandense é da diretoria da maçonaria. Por não ser pública, e essa situação faz com que investimentos, que a gente não consiga ajudar muito, né? Porque ela é uma biblioteca privada. Ela, apesar de ter a biblioteca pública da cidade, não é pública. Ao lado ali tem uma biblioteca municipal, que é pública, ocupa uma sala, que é do município, mas a gente tem essa, né? O que eu pedi para eles lá, eles separam para nós, ou vice-versa. A gente tem uma relação muito boa de pesquisa, né? Eu tenho uma relação particular com a Biblioteca Rio-Grandense, porque tanto a minha especialização em História do Rio Grande do Sul, quanto o mestrado, para o mestrado eu pesquisei 100 anos de jornais dentro da Biblioteca Rio-Grandense. Né? 100 anos de jornais não é pouca coisa, de 1915 até 2015, para ver as comemorações, né? Então, a gente ia semanalmente, e agora vou continuar, porque agora eu tenho que pesquisar sobre a Estrada de Ferro também, então é uma relação eterna. Tem um último comentário aqui, aí eu vou
acho que eu vou encerrar aqui mesmo, né? Do Heitor, só que o Heitor queria abrir o áudio, então, Heitor, fica à vontade, né, para conversar com a gente aqui. Obrigada por ter o pupilo hoje. O nosso pupilo. Nosso pupilo. Oi, querido. conseguem me Sim, ouvir? a gente está ouvindo. Tudo bem com vocês? Saudades. Saudades também. Igualmente. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Gladys, pelas palavras que tu disse. Tudo que eu fiz aí contigo na biblioteca foi um reflexo do que eu aprendi contigo com a Marci. Então, é um trabalho em conjunto mesmo, então, só agradecer mesmo. E a minha pergunta que eu tenho é muito relacionada com o sentimento que eu tive com os documentos, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu estava meio tímido, um pouco com medo, porque eu não conhecia, eu não estava há tanto tempo trabalhando com a Márcia também no grupo de pesquisa, mas durante o tempo eu fui criando uma relação meio íntima com os documentos, tanto que eu protegia eles demais, assim, se eu chegava na mesa, eu via que estava alguma folha diferente, eu perguntava se alguém tinha estado ali. Meio chato, né? Mas foi uma relação muito próxima com eles. Mas enfim, durante o tempo que eu fui trabalhando com os documentos, eu fui percebendo que eu estar ali foi graças às pessoas que trabalharam e registraram o próprio trabalho naqueles documentos. Então, assim, não era só documentos antigos, manuscritos, eram documentos que, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu estivesse ali, fazendo a graduação, fazendo o estágio. E como eu tive essa mudança de sentimentos com relação aos manuscritos, né, e eu defendia eles, a minha pergunta vem muito daí. Tipo, tu acredita que pro para os documentos, para os manuscritos, eles conseguirem mais recursos para preservação, tem relação com a própria população de Rio Grande conhecer esses documentos, conhecer a história e se apropriar dele, assim, tipo, para defender e buscar recursos para que, enfim, para que as próximas gerações tenham acesso também à história que está nesses documentos? Sim, acredito que sim. Porque é o que eu falei no início, que o patrimônio documental ele vai além de ser um patrimônio material, apesar de ele ter um suporte, né? Tu olha, o patrimônio não é um patrimônio imaterial, não, mas também não é só um patrimônio material. Ele tem o imaterial, que é a história que ele conta, que é a informação que ele traz, que é o conhecimento que ele propicia para a gente, para o leitor, para o pesquisador, para a sociedade que ele está inserida, para esse grupo, né, para essa coletividade portuária, e para a gente se empoderar realmente dessa nossa identidade como sociedade portuária. E também as pessoas que vêm, porque quantos trabalhadores, agora mesmo, quando teve o estaleiro, quantas pessoas vieram de fora trabalhar aqui? O Porto, em várias fases, e terão próximas fases, as várias fases de modernização que o Porto passou e continua passando, as várias fases fizeram com que a cidade aumentasse a sua densidade demográfica, né? As pessoas vieram, as pessoas acreditaram, as pessoas formaram famílias inteiras de descendentes até, que é o meu caso, meu avô tirava o sustento do Porto, e meu avô tirava o sustento do carvão. O meu avô chegava em casa, quando eu era muito pequena, preto de carvão, porque ele trabalhava no carvão ainda, no terminal de carvão. Claro que já não era mais nos navios a vapor, né? Mas antigamente trabalhava, quando ele começou, era nos navios a vapor, né? Ainda. Porque uma técnica continuou com a outra técnica, né? Depois que os outros navios avançaram. Então, são técnicas de trabalho, são histórias portuárias, e não querendo romantizar, também são vidas perdidas,
porque quantas pessoas perderam as vidas na Estrada de Ferro do Porto, na construção dos moles da Barra, na beira do cais, quando até hoje cai um container em cima de uma pessoa e a pessoa fica que nem uma folha, né? São histórias de vida, história de comunidade, história do grupo. Então, eu acho que todos nós ganhamos com isso. Obrigado. Posso responder direto, Alissa? Os antepassados, a gente não consegue, chegados em Rio Grande, isso eu expliquei durante a minha conversa, que a gente não tem, o que eles procuram aqui? A lista de passageiros, né? A lista de passageiros. No Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, tem a lista de passageiros dos navios chegados no Rio de Janeiro. Nós não temos. Através dos agenciadores, através da Secretaria de Colonização do Brasil, não sei o que eu tive perna para pesquisar até agora, eu pesquisei, foi dentro da cidade e Porto Alegre, eu não consegui sair para fora. Por quê? Porque as muitas atividades, não só dentro do Porto, como paralela a ela, porque eu sempre estudei dentro do Porto, eu sempre tive atividades acadêmicas fora isso, não me deixam fazer mais do que eu já faço. Então, eu não gostaria, era uma das minhas propostas de tese para doutorado, era fazer uma pesquisa sobre os documentos da imigração. Só que, e se eu não encontro? Eu tenho muito o que escrever, mas, ao mesmo tempo, aquela proposta de encontrar e de resolver essa solução, eu não teria, né? Eu teria para escrever a história de vida das pessoas, o porquê que buscam, por onde eu andei nos arquivos, mas o documento em si que eles buscam eu não teria. Então, a gente, conversando com a administração, a gente fornece uma declaração dizendo que os antepassados de quem está pedindo, claro que a pessoa vai me mandar todos os documentos que ela tem, e os documentos, muitos dizem, chegou no Porto de Rio Grande. Tendo esse documento, sai a declaração. Agora, se não me apresentar a documentação, não tem como sair a declaração. A gente declara que os antepassados vindos da Europa, Alemanha, Itália, França, Portugal, não precisa, porque Portugal a igreja organizou, né? A Portugal está tudo organizado, eles nunca me pediram, mas italianos, espanhóis, sírios, libaneses, franceses, alemães, todos esses pedem, principalmente italianos e alemães, poloneses também. Estou com o meu microfone desligado aqui falando. Obrigada, Gladys, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, né, e ter apresentado aqui um pouquinho do teu trabalho lá no Porto. Eu tenho certeza que teria muito mais conversa ainda para muito mais palestras, né, porque eu sei da quantidade de pesquisas que tu já fizeste até hoje, né, e que tu pretendes fazer, né, porque é uma fonte que não se esgota, né? A biblioteca traz muito recurso, muitas fontes, uma pesquisa atrás da outra, assim, a gente acha que esgotou, daqui a pouco já surgiram mais duas daquelas ali e a coisa não termina. É isso que é o encantador disso tudo, né, da história, da memória e de tudo, porque a gente não para nunca. Então, é verdade. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui, para não ficar muito tarde, também para a gente manter mais ou menos o mesmo tempo das nossas palestras, sempre equilibrado, né? Então, muito obrigada, né? Agradeço a todos também pela presença e um bom final de tarde para todo mundo, né? Agora, em seguida, já vai sair a divulgação da próxima palestra. Sigam nos acompanhando nas nossas redes sociais, tá? Obrigada. Obrigada, querida.